vereadores, às 10 Estou aqui com o vereador Raymond, do PT, que está promovendo, é um dos promotores da festa do trabalhador, agora, hoje, dia 1º de maio, na Praça Afonso Pena. E gostaria de saber de você, Raymond, qual a importância desse evento, tanto para você, como também para o município, para a Câmara, você como representante do povo. O que isso significa para você, a importância desse evento para todos nós? Pois é, Cristina, é importante nesse momento a gente compreender que a gente celebra o 1º de maio como um momento de conquista dos trabalhadores, mas também celebra como um momento de entendimento, de reflexão, de que muitas lutas ainda devem ser travadas, de que muitas conquistas ainda estão por vir. E nesse 1º de maio, que nós estamos aqui na Praça Afonso Pena, aqui na Tijuca, uma área da zona norte do Rio de Janeiro, nós temos aqui a presença de um grupo de indígenas que está aqui no Rio de Janeiro. Nós podemos dizer assim, está aqui justamente nessa região onde existe o Museu do Índio, ali no Maracanã. No entendimento, a presença dos indígenas aqui hoje, é o entendimento de que o nosso mandato, e aliás o mandato petista não pode ser diferente, né? O nosso mandato, ele tem essa compreensão de que quando a gente pensa em trabalhador, a gente tem que incluir todas as categorias, todos os grupos. E os indígenas que são trabalhadores, estão aqui expondo o seu artesanato, tiveram uma oportunidade também durante a celebração ecumênica de participar do momento de bênção, do momento de prece, do momento de discutir, de mostrar um pouquinho a sua história, entender que os indígenas, que são os primeiros trabalhadores dessa pátria, mas que tem muito a nos ensinar, muito a ensinar a civilização, a civilização dos brancos, né, vamos dizer assim, que tem muito a ensinar, porque a civilização dos indígenas, né, o povo indígena, ele tem e aí você até me corrija, eu não me importo com isso, não tem problema, mas tem uma dimensão do trabalho, que é a dimensão do trabalho não enquanto algo que os escraviza, mas algo que dignifica suas vidas, que os enleva, né, que os faz compreender que eles precisam trabalhar. Não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver com dignidade, para que o seu trabalho seja reconhecido, etc. Então a presença do povo indígena hoje aqui na praça só enriquece esse momento de encontro dos trabalhadores no 1º de maio, encontro esse que vem, de certa forma, fortalecer nossa luta, nosso empenho, nosso desejo de construir na cidade do Rio de Janeiro políticas públicas de emprego, de renda, de distribuição de renda, de trabalho, de construção de cidadania, e aí ninguém pode ficar excluído, tem lugar para todo mundo. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nós temos feito já algumas reuniões com você, e você tem se mostrado aberto para conversações, para diálogo, e nós agradecemos isso, os povos indígenas aqui que estão sendo representados aqui no Rio de Janeiro, e queremos que essa parceria continue, especialmente na obrigatoriedade de algumas leis que existem em favor dos povos indígenas que não têm sido aplicados. Uma delas é a Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da cultura e história indígena e negra, afro-brasileira, que não tem sido aplicada nas escolas. E conversamos aqui com você, e você se propôs a dar um apoio nesse sentido, junto à Câmara, junto à Prefeitura, para que seja feita o cumprimento dessa lei do município. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, a gente precisa entender o seguinte, entender que em 1565, quando o Estado chegou aqui no Rio de Janeiro, que já estavam os indígenas. E esse reconhecimento pelo governo Lula, no ano passado, 2008, quando essa lei é aprovada, promulgada, assinada, sancionada pelo presidente, uma lei federal, de que nas escolas, em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que sejam ministrados às crianças, adolescentes e jovens a história e a cultura indígena. Essa lei 11.645, essa lei que não tem recebido guarida em muitos municípios, a gente precisa lutar para que isso aconteça, porque isso, na verdade, veio
tarde, vamos dizer assim, demorou a vir, mas chegou. E aí esse reconhecimento do governo Lula, do governo do presidente Lula, precisa agora receber a adesão dos municípios. Nesse sentido, ontem mesmo eu liguei para a secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, Cláudia Postin, e pedi a ela que, se ela não tivesse conhecimento dessa lei, que ela a olhasse e visse como é que nós podemos fazer isso acontecer de fato na cidade do Rio de Janeiro. Ela me disse assim muito tranquilamente que não tinha ainda tomado conhecimento disso, o que para nós é uma pena, porque isso é do ano passado, já tem um ano, se não me engano é de março do ano passado. Ela precisaria já saber disso, a secretária não pode deixar de saber disso não. E nós indicamos isso para ela ontem e ela falou que vai olhar com carinho, e a gente vai essa semana agora fazer uma nova ligação, uma nova lembrança a ela e uma cobrança para que isso verdadeiramente aconteça nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Para além disso, porque isso não é um projeto, não é uma lei só para as escolas municipais, é para toda a rede de ensino. A gente também vai fazer uma movimentação pelo mandato com as escolas particulares com quem nós temos contato. E aí a gente tem, por exemplo, um grupo de escolas que é ligado à minha base eleitoral, à minha base política, vamos dizer assim, que são as escolas católicas. Tem a Associação de Escolas Católicas do Rio de Janeiro, tem em torno de 80 escolas. Nós vamos levar essa reivindicação dos povos indígenas e lembrar essa lei 11.645 do presidente Lula, para que essas escolas também possam aplicá-las junto aos estudantes, aos garotos e garotas da rede particular de ensino. Vereador, nós agradecemos o Índios Online, que é para onde vai essa matéria, que é um site que divulga informações importantes como essa, para que os outros povos indígenas, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, possa ver como é que está andando as coisas politicamente, que está sendo realizado em prol dos nossos povos. Nós agradecemos e parabenizamos você hoje pelo Dia do Trabalhador, que a sua função como vereador está disposto a trabalhar em prol da sociedade do Rio de Janeiro, e agradecemos o seu apoio que o senhor tem dado a gente, essas portas que você está nos ajudando a abrir para fazer com que tenhamos mais dignidade e respeito diante da sociedade, diante desse grande país que chamamos de Brasil. Também eu quero parabenizar os povos indígenas, os primeiros trabalhadores dessa pátria chamada Brasil, e dizer que eu compreendo que essa terra é dos indígenas, embora isso não seja reconhecido, e dizer para vocês que o nosso mandato está à disposição para caminhar junto, e dizer aquilo, na verdade, chover no molhado, dizer que vocês já estão cansados de saber, essas conquistas que vocês precisam ter, elas não cairão do céu. Aliás, elas sofrerão muita resistência. O nosso mandato está disposto para que vocês venham, lutem, trabalhem e conquistem o espaço que é de direito de vocês. Um grande abraço para todos. Vestindo uma pijama para Índios Online.